Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Baseado nesse texto sagrado, eu quero trazer uma palavra subordinada ao tema A Geração dos Últimos Dias, um desafio à ética cristã. Me lembro quando estava na cidade de Campo Maior, no Piauí, e ali se alastrou uma onda de violência entre os jovens, a ponto de um jovem assassinar o outro na sala de aula com uma facada. E as autoridades ficaram extremamente preocupadas e eles instalaram um fórum com outras pessoas, a população e outras autoridades para debaterem a respeito do que estaria motivando esse comportamento violento entre os jovens. Infelizmente, não foi convidado ali nenhum pastor, nenhuma autoridade religiosa, alguém que tivesse, na verdade, uma palavra da parte de Deus para trazer a solução a esse problema. Nós sabemos que somente na palavra de Deus encontramos a resposta para o comportamento que é inerente a essa geração e também o caminho de volta a uma conduta que agrada a Deus. O texto que lemos, ele na verdade faz parte de uma perícope que vai desde o versículo 14 do capítulo 2 até o versículo 5 do capítulo 4, onde Paulo ele exorta Timóteo a ser diligente no combate pela fé cristã, bem como a repreender, a combater os falsos ensinamentos e a estar ali protegendo a igreja como pastor que era da igreja em Éfeso. Esse texto ele foi escrito também no contexto de bastante perseguição. Por volta de 67 depois de Cristo, Paulo estava encarcerado e já também um apóstolo idoso e desejoso de que o seu discípulo Timóteo fosse fortalecido, não fosse influenciado pelos falsos ensinamentos e também protegesse o rebanho. Embora esse texto tenha sido, nós conhecemos, como a carta de Paulo a Timóteo, mas na verdade a intenção era abranger um público maior, que seria o público
da igreja em Éfeso, da qual Timóteo era o pastor. E isso fica evidente no final da carta, né, quando Paulo traz aqui as saudações finais e também a bênção, quando ele diz: a graça seja convosco. Né? Esse pronome aí utilizado no plural, na segunda pessoa, a gente sabe que se refere a toda a igreja em Éfeso. E, meus amados, nesse texto é exatamente o que nós vamos ver aqui, a intenção de Paulo, que era denunciar o padrão de conduta da geração dos últimos dias, era também de alertar a igreja em relação à atuação dos falsos crentes e de oferecer um código de ética pautado nas Sagradas Escrituras, né? Portanto, nós vamos desenvolver aqui a nossa mensagem pautados nesses 3 tópicos. Primeiramente, o padrão de conduta da geração dos últimos dias. A gente vê logo no versículo de número 1, quando Paulo alerta a respeito dos dias difíceis, né? Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Embora o verbo esteja no futuro, no coração de Paulo e dos cristãos primitivos, havia uma convicção de que eles eram a geração dos últimos dias. E Paulo tinha conhecimento das Escrituras, como também aquela geração que aguardava o cumprimento das profecias do Velho Testamento, e eles viram o cumprimento dessas profecias. A pessoa de João Batista, por exemplo, né? Ele mesmo se intitulou: Eu sou a voz que clama no deserto, fazendo uma alusão ao texto do profeta Isaías, né? O próprio Jesus também, em várias ocasiões, dá evidência de cumprimentos proféticos no seu ministério. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, ele diz o seguinte: ele se refere àquela geração como uma geração sobre quem o fim dos séculos havia chegado. Nós vamos encontrar também nos versículos de 2 a 5, quando Paulo ele diz o seguinte: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos e assim por diante. A gente vê aqui Paulo fornecendo a Timóteo um perfil comportamental da geração dos últimos dias, né? Este comportamento era gerado pela superficialidade no relacionamento com Deus, em consequência da falta de compromisso com a sua palavra. Nós podemos encontrar isso também fazendo, inclusive, aqui um paralelo com outros textos da palavra de Deus, quando em outras passagens do Novo Testamento a Bíblia fala também do comportamento dessa geração. O próprio Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, e Pedro também na segunda carta, capítulo 3, versículos de 3 a 5. Portanto, nós podemos ter a mesma convicção, e nós precisamos, na verdade, ter, de Paulo e dos irmãos da igreja primitiva, de que nós somos a geração dos últimos dias, né? Por isso, né, isso nos traz discernimento para compreender o drama desta geração. Somente tendo esta convicção de que nós somos a geração dos últimos dias, e nós temos provas disso na palavra de Deus, né? O conhecimento do estado de degradação moral desta geração deve nos levar a buscar uma transformação que só uma mente renovada pela palavra de Deus pode sofrer. É importante que tenhamos essa visão, essa convicção de que somos a geração dos últimos dias. Esta geração tem um comportamento que lhe é peculiar, né, que lhe é inerente, e somente uma mente renovada. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículo 12, nós conhecemos esse versículo, né? Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em segundo lugar, meus amados, inclusive o segundo tópico que nós queremos trazer aqui nesta mensagem, é a respeito da rebeldia disfarçada de piedade. É quando Paulo ele denuncia ali o comportamento dos falsos crentes, dos falsos cristãos, infiltrados na igreja, trazendo, evidentemente, falsos
ensinamentos. Versículo 5 ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. A palavra piedade significa devoção correta. Né? Isso quer dizer que eles se apresentavam como crentes verdadeiros, mas as suas ações não condiziam com aquilo que professavam. No versículo de número 6, diz o seguinte: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões. A forma sutil de abordagem dos falsos mestres facilitava o acesso às casas das pessoas, em particular das mulherinhas carregadas de pecado. Hoje não é diferente, né? Falsos mestres com falsos ensinamentos, tendo uma forma de piedade, mostrando-se muitas vezes como pessoas altamente religiosas, usam o pretexto da religião para explorar as pessoas, inclusive para explorar a própria igreja do Senhor. Versículo de número 7 diz que aquelas pessoas ou aquelas mulheres aprendiam sempre e jamais podiam chegar ao conhecimento da verdade. Né? É possível adquirir conhecimento bíblico na escola dominical, no culto de ensino, até mesmo fazer um curso de teologia e não chegar ao conhecimento de Deus. Por quê? Ao conhecimento da verdade. Porque a verdade é Jesus. Isso nos lembra o que Jesus falou em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa verdade ela é espiritual. Só se pode chegar ao conhecimento da verdade quando os olhos espirituais são abertos. Quando há disposição a se render à verdade absoluta. A verdade é Cristo. E esta verdade ela é discernida espiritualmente. Deve haver uma predisposição no coração das pessoas para compreenderem, para aceitarem e para se renderem a esta verdade. Versículos de número 8 e 9. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Paulo faz alusão aqui aos magos egípcios que se opuseram a Moisés para defender o faraó. E faz uma analogia entre eles e os falsos mestres que se levantariam contra a igreja nos últimos dias. Essa analogia realça a esperança que há em Deus para os justos, bem como a certeza da punição dos ímpios. Nós conhecemos também o texto de Judas, que vai do 11 ao 16, onde ele fala da punição eterna para os ímpios, para aqueles que se levantam contra as ordenanças do Senhor, né? Portanto, meus amados, nós precisamos primeiramente, né, viver a verdadeira piedade, procurando aprender e praticar a verdade da palavra de Deus. Depois, é necessário que os corações rebeldes se voltem para Deus em arrependimento, antes que chegue o dia do juízo de Deus sobre esta geração rebelde. É evidente, tanto através do texto sagrado, como de uma análise contextualizada dos acontecimentos da nossa geração, de que esta é a geração dos últimos dias. E é necessário que haja esse procedimento, né, de que os cristãos vivam uma piedade verdadeira e procurem aprender a praticar verdadeiramente a palavra de Deus. Que os corações rebeldes possam se voltar para Deus em arrependimento, porque o dia do Senhor virá inevitavelmente. Terceiro, o nosso terceiro tópico, nós queremos falar
a respeito da implantação da cultura do reino como única alternativa capaz de resolver o problema comportamental desta geração, né? Na cultura do reino há uma ética a ser seguida, o que chamamos de ética cristã. Paulo apresenta a sua própria conduta como referência para o jovem Timóteo. Veja nos versículos 10 e 11, quando ele diz o seguinte: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Portanto, Paulo, ele se coloca como uma referência para Timóteo. Claro que Timóteo já o tinha como tal, mas esta geração de hoje, ela precisa também de um referencial, né? O referencial maior nós sabemos que é Cristo. Inclusive, o próprio Paulo, numa outra ocasião, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Mas Timóteo, é claro, aquele jovem pregador, jovem discípulo de Paulo, olhava para ele como um exemplo a ser seguido. E Paulo reitera isso, né, exortando ele a continuar olhando e seguindo os passos que ele havia aprendido. Versículos de número 12 e 13. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esses versículos nos mostram que os valores do reino são inversos aos valores deste mundo. No entanto, o final da jornada é que vai revelar qual procedimento vale a pena abraçarmos nesta vida. Nós vivemos numa sociedade e numa época de completa inversão de valores, mas os valores apresentados na palavra de Deus, né, os valores do reino, vão na contramão dos valores desta era presente. E Paulo exorta exatamente a que ele possa viver, né? Aliás, ele esclarece aqui: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição é uma marca distintiva na vida do cristão. E os homens, Paulo também aqui alerta a respeito do que acontecerá com os ímpios, com os perversos. Ele diz no versículo 13 que eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, né? Paulo também lembra a Timóteo, nos versículos 14 e 15, que ele já tinha um código de conduta a seguir. O instrumento da formação do seu caráter, ou melhor dizendo, resultado da formação do seu caráter desde a infância. Este código de ética é a santa palavra de Deus. Vejamos o que Paulo diz aqui: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que em outra ocasião Paulo faz alusão aqui à formação que Timóteo teve, uma formação cristã, né, de uma conduta, de uma ética cristã, quando ele havia sido ali instruído tanto pela sua mãe como pela sua avó. Timóteo era filho de pai grego, mas de mãe judia. Portanto, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu propósito eterno, fez com que Timóteo obtivesse uma educação cristã, baseada nos ensinamentos da lei, né? Cristã é um termo que se utiliza hoje. Naquela época, é claro que ele foi formado no judaísmo, assim como Paulo, mas era conhecedor das Escrituras, o que ajudou, o que facilitou posteriormente quando ele conheceu Cristo, como o cumprimento das Escrituras, a ter agora uma vida pautada no conhecimento não somente da lei, que ele conhecia anteriormente, mas agora dos ensinamentos, né, cristãos que ele estava recebendo aqui através
do apóstolo Paulo. Então nós vamos ver ainda aqui, né, continuando na nossa palavra, que a palavra de Deus, e somente ela, tem o poder de transformar esta geração, mesmo sendo esta a geração dos últimos dias, com as suas peculiaridades. Vejamos versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O problema da rebeldia desta geração é mais do que um problema físico, é um problema espiritual, que tem a sua raiz no pecado de Adão. Mas Deus em Cristo oferece ao homem a oportunidade de salvação em obediência à sua santa palavra. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, nós sabemos que Paulo faz alusão ao primeiro Adão, né, através do qual o pecado entrou no mundo, mas ele agora remonta ao segundo Adão, que é Cristo, que veio para solucionar o problema da humanidade, morrendo na cruz do Calvário pelo meu e pelos seus pecados, né? Nós podemos também relacionar isso a Hebreus capítulo 4, versículo 12, este poder que a palavra de Deus tem de transformar a sociedade. Quando uma sociedade exclui a palavra, o ensinamento da palavra, e a gente está vendo, infelizmente, isso acontecer mundo afora, eles estão exatamente se expondo aos ataques do inimigo e à deturpação total do ser humano, né? Uma falta de educação, uma falta de ética cristã que a palavra pode oferecer. Vejamos o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Este versículo também revela a eficácia da palavra da transformação do caráter do homem decaído em um caráter cristão. Oferece a ele uma oportunidade de viver em nova vida, praticando a cultura do reino. É impressionante o poder da palavra revelado, tanto no texto que nós lemos aqui de Timóteo, como nesse texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Portanto, meus amados, você não é todo mundo. É interessante essa expressão, né? Quando Paulo, e a gente viu isso pelo menos duas vezes, Paulo dizendo, tu, porém, e nos faz lembrar aqui quando nossos pais diziam a nós, você não é todo mundo. Ainda que a geração dos últimos dias tenha o seu comportamento peculiar, que é de rebeldia contra Deus e a sua palavra, você, assim como Timóteo, foi chamado para viver na contramão do sistema, né? Nós não somos todo mundo para sermos arrastados nesta grande torrente que tem levado, que tem conduzido muitas pessoas à perdição e ao juízo eterno. Há algo diferente para vivermos, né? Há uma cultura diferente, a cultura do reino. Há um código de ética, de conduta, pautado na palavra do nosso Deus. Faça da palavra de Deus a sua regra de fé e prática. Assim você contribuirá para a implantação do reino de Deus neste mundo. Reflita sobre como você pode contribuir para a transformação desta geração em uma geração que tenha prazer em agradar a Deus. Concluímos, portanto, dizendo aos irmãos, né, que à luz da palavra de Deus que acabamos de expor, temos a convicção de que somos a geração dos últimos dias e que esta geração tem um comportamento que lhe é peculiar. No entanto, somos chamados por Deus para fazer a diferença nesta geração. No fórum que se instalou em Campo Maior, quando eu estava ali naquela cidade, embora tenham se levantado muitas suposições sobre o que estava causando o comportamento agressivo dos jovens,
daquela cidade, nenhuma delas atribuía este comportamento à condição decaída da humanidade. E não é do meu conhecimento se houve alguma proposta que apontasse para a solução daquele problema. É claro que alguém ali, sendo instruído na palavra, se tivesse ali um pregador comprometido com a palavra, iria trazer sim a luz da palavra de Deus e iria apontar o caminho para o comportamento desta geração. A resposta ideal para a geração dos últimos dias é a implantação da cultura do reino e da ética cristã. E para isso tornar-se possível, precisamos de jovens comprometidos, como Timóteo, e de homens que sejam boas referências, como Paulo, e de uma igreja que viva e ensine a santa palavra de Deus. Portanto, eu quero apelar aqui aos meus irmãos que já entregaram suas vidas a Cristo. Deus tem um chamado para você nesta geração. Você precisa viver de conformidade com a palavra de Deus, combatendo os falsos ensinamentos e sendo diligente e zeloso para com o ministério que Ele te colocou. Quero me dirigir também a você que ainda não tem Cristo como Senhor, Salvador da sua vida. Você hoje vai sair daqui consciente de que esta é a geração dos últimos dias e que este comportamento avesso à vontade de Deus é natural desta geração. Só há uma solução para salvar você e a sua família das consequências das ações pecaminosas desta geração, bem como do seu julgamento iminente. Esta solução é entregar a sua vida nas mãos de Jesus e passar a reger a sua vida de acordo com a sua palavra. O código de conduta do cristão é a santa palavra de Deus. Aquele que fizer dela a regra áurea de sua vida obterá a salvação nesta geração e no porvir a vida eterna. Que Deus aplique esta palavra em vossos corações. Amém.